Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos refletir no tema a ação de graças em meio a tão grande tribulação. Vamos ler o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 10, 15 e 25. Coração feriu Davi, depois de haver contado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que ponhas de lado a iniquidade do teu servo, porque agir muito loucamente. Em 2 Samuel 24:15 encontramos: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Em 2 Samuel 24:25, e disse: edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou à terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, estamos nos momentos finais do ano de 2020 e quase chegando ao ano de 2021. Sem sombra de dúvidas, este foi um ano intenso para todos nós. Vivemos muitas situações difíceis em que Recife, o Brasil, o mundo inteiro, ou seja, a terra parou por causa da pandemia. Para muitas pessoas foi muito difícil enxergar algo de bom neste ano, pois foram muitas batalhas sem fim, como perdas de saúde, perdas de entes queridos, perdas de empregos, perdas de empresas, decepções irreparáveis. Tudo isto nos fez tremer nas bases e nos fazer perder o equilíbrio da saúde mental e alguns até a fé, onde muitos chegaram aos extremos do desespero. Mas aqueles que têm a fé depositada em Deus perceberam bem de perto a expressão do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Somos sobreviventes, mais que vencedores desta guerra biológica que ainda assola as nossas cidades, as nossas vidas. Percebemos que a palavra de fé do Senhor para as nossas vidas continua sendo: avance, siga em frente, sem esmorecer, combatendo o bom combate, guardando a fé, pois dentro de nós Deus deixou esta esperança. No Salmo 30, o salmista percebe que Deus o perdoou e o abençoou com um novo. Alguns comentaristas bíblicos atribuem o Salmo 30 ao episódio registrado em 2 Samuel capítulo 24. Essa passagem registra uma grande peste que feriu toda a nação de Israel. Essa situação aconteceu porque Davi, com um coração arrogante, instigado pela maldade, ordenou o levantamento do censo contra a vontade de Deus. Por esta transgressão, pereceram 70.000 em Israel. Esse episódio deixou o rei profundamente triste, fazendo-o vestir-se de pano de saco e quebrantando-se diante de Deus, implorando o seu perdão. A ideia central deste salmo é um brado de ação de graças pela vitória em meio àquela tão grande tribulação. A vida vitoriosa se dá pelos recomeços. Recomeçamos todos os dias porque Deus nos concede força e nos dá oportunidade para vivermos. A ação de graças em meio à tribulação para recebermos uma nova oportunidade de vida. Em Salmo 30, versos 1 a 3,
Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. O coração de Davi tinha facilidade de reconhecer os seus erros e quebrantar-se diante de Deus. E é isto que espera o Senhor de nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Cada vez que tropeçamos em nossa jornada por esta vida, lembremos-nos de chegarmos na presença gloriosa de Deus. O verbo sarar, no verso 3, aplica-se ao perdão e à restauração espiritual. Foi a atitude de desobediência ligado ao orgulho de Davi que trouxe a peste sobre o seu povo. A dor deste flagelo foi tão grande que o rei pensou que seu coração aflito e consciência pesada o levariam à morte. O Senhor ouviu o seu clamor e conduziu da morte para a vida. A ação de graças em meio à tribulação para recebermos um novo tempo e um novo ano. Versos 4 e 5 do Salmo 30. Salmodiai ao Senhor, vós, seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor, o seu favor da vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Depois de restaurado Davi, conclama ao povo ao redor da graça pela ação poderosa e misericordiosa de Deus naquela situação. Ele convida o povo de Deus a salmodiar, a derramar o coração na presença de Deus. Percebemos que muitos nesses dias conturbados e difíceis estão vivendo momentos de noite escura, da vida e da alma. Este tempo turbulento, nublado, nos remete à tribulação desta vida. Mas o texto bíblico em Salmo 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós nos encontramos junto a este texto, já agradecendo o que Deus tem feito e o que vai fazer de restauração em nossas vidas, nas cidades e no mundo. Isto é motivo de ações de graças. A ação de graças em meio à tribulação para recebermos ânimo de Deus. Verso 11 e 12 do Salmo 30. Converteste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O Salmo traz os efeitos de Deus, dando testemunho da mão forte e bondosa do Senhor. É operando em favor de Davi. O Senhor é aquele que transforma o nosso lamento em júbilo, prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e faz o nosso cálice transbordar. Quando Davi se sentiu perdoado, saiu do luto e começou a festejar, rendendo graças e louvando ao Senhor. E é isto que devemos fazer com fé em Deus. Vamos entrar em 2021 festejando a vitória sobre este vírus, em nome de Jesus. Todo o povo do mundo inteiro, todos nós devemos estar atentos ao que o Senhor tem requerido de nós, ações de graças em cada vitória concedida por Ele. Nossos corações inquietos e nossas almas exigentes têm perdido de vista a gratidão pela vida que Deus nos concede. Voltemos a agradecer como o samaritano grato de Lucas 17. Para concluirmos, queridos irmãos, possamos de tal modo desenvolvermos a ação de graças, mesmo em meio à tribulação, que possamos perceber uma nova oportunidade em meio à tribulação, possamos notar um novo tempo, um novo ano, em meio à tribulação, venhamos encontrar ânimo em Deus. Em Salmo 30, versos 6 e 10,
Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado por ti, Senhor. Clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. A virada do ano de 2019 para 2020 eram promessas de tempos melhores. O termo prosperidade aqui era o que estávamos vivendo antes desta pandemia. Também se refere à comodidade despreocupada. Quando tudo vai muito bem, a nossa vigilância precisa ser redobrada. A posição de Davi antes parecia inabalável. Assim também nos sentíamos, ninguém esperava esta pandemia sacudindo os quatro cantos da terra. Mas Deus nos mostra o quanto somos frágeis e dependentes dele. Não podemos nos esquecermos que somos pó, vasos frágeis nas mãos do oleiro divino. E se tivermos que nos gloriar, devemos fazê-lo no Senhor. Isto sim é motivo de ação de graças. Continuemos com os nossos corações abertos em gratidão a Deus por estarmos vivos e podermos sonhar por um 2021 melhor. Deus continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.